Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Breaking My Limits e hoje tenho comigo o grande treinador Miguel Sotomayor, o homem, o dono do Palácio Sotomayor em plena Fontes Pereira de Mel. Portanto, este é o homem. Propostas de compra, enviem para o meu e-mail. Exato, só se aceita de €1 para cima. Tem que ser baratinho, que está cara a vida, o combustível está difícil. Portanto, e hoje, como Miguel, especialista quase em biomecânica, portanto, vamos carregar numa coisa bastante interessante, que é, vamos falar aqui um bocadinho sobre como podem montar um treino específico para pernas, ok? Queremos hipertrofiar as pernas, queremos desenvolver os músculos das pernas. Então, o que é que nós podemos fazer para montar um treino equilibrado? Quero referir... Filha da puta. Quero referir que neste podcast vamos concentrar-nos mais nos quadríceps, nos posteriores da coxa e nos gêmeos. Vamos dar um ligeiro toque nos glúteos, mas visto que já temos um podcast especificamente só para esse músculo, estes vão ser os 3 grupos musculares os quais nós nos vamos focar mais. Para começar, vou dar aqui a palavra ao Miguel. Vamos começar aqui pelos quadríceps, ok? Nós no fim vamos dar aqui um toquezinho final de como é que vocês podem organizar o treino, mas vamos falar aqui dos quadríceps. Miguel, vamos começar um plano de treino, tens o plano de treino montado. Como é que tu colocarias aqui exercícios para dar volume aos quadríceps? Ok, top. Portanto, olá a todos, os maltas desde já. Portanto, dar volume nos quadríceps. Costumo pensar o treino por o que seja. Primeiro temos que desmontar e perceber o que é que aquele músculo faz no nosso corpo, ou seja, em que articulação ele atua e o que é que ele vai provocar nos segmentos em que a articulação passa. Portanto, nomeadamente os quadríceps participam mais na articulação do joelho, ou seja, quando nós esticamos a nossa perna. Portanto, temos de ter exercícios que vão buscar este movimento, ou seja, a extensão da perna. Obviamente que vão entrar exercícios compostos, que vai haver recrutamento do quadríceps, evidentemente, como vai haver exercícios mais isolados, em que só vai haver mesmo extensão do joelho. E depois temos de pensar no que é o quadríceps, né? Os 4 músculos que estão lá e quais é que atuam e o que é que fazem na articulação. Sabemos que os quadríceps são 4 músculos, em que 3 só se envolvem no joelho, para extensão, e outros também ultrapassa a anca e provoca a flexão da coxa. Portanto, exercícios que procuram, queres começar pelos compostos? Portanto, normalmente o treino começa por exercícios compostos, não é? Seguindo as guidelines das cavernas, não é? Dá-lhe aí a tua opinião de, ok, eu quero meter X exercícios no treino de pernas, quero meter com mais ou menos este volume, vamos imaginar 3 séries, que normalmente seria a base do plano. Portanto, chuta aí como é que tu colocarias, porque isto é sempre individual e nós temos sempre que ajustar depois. Isto é uma dica importante aqui para este episódio, que nós já vamos a pormenorizar no fim. Mas, pessoal, o volume vai ser individual, vai ter que ser progressivo. Nós só queremos dar-vos uma ideia base como é que vocês o podem estruturar para começar. Portanto, chuta aí. Se fosses tu, tens um atleta que quer ter carga nas pernas, quadríceps, como é que tu colocarias para um treino? Quais os exercícios colocarias? Ok, então, vamos colocar o volume base, seja ali nas 8 às 12 séries por treino, e mesmo assim já vai ser um treino pesado, tendo em conta, e portanto vamos focar nos quadríceps, queremos este volume, não vamos dizer todo no quadríceps, não vamos fazer 12 séries de leg extension, ok? Seria bastante interessante, ok? Depois ver a descer a escada no final do treino, mas não vamos pôr 12 séries, vamos distribuir séries por vários exercícios que vão recrutar o quadríceps. Portanto, eu gosto de fazer bastante quando monto planos de treino, gosto de fazer um chamado Mind Connection, ou seja, se eu quero fazer um treino com foco nos quadríceps, por exemplo, vamos treinar a perna, mas com foco nos quadríceps, gosto de primeiro fazer umas séries isoladas, seja na leg extension, seja em outros exercícios, por exemplo, um agachamento profundo com os calcanhares elevados, para provocar mais alongamento. Portanto, gosto de fazer, mas normalmente vou com um exercício mais isolado. Portanto, há um exercício que provoque a extensão do joelho, para haver um mind connection. E nem conto este volume, nem conto estas séries para o volume. Só para dizer, olha, quadríceps, estamos cá para treinar. Okay?
e provocar quase uma pré-exaustão muito leve, só para ver é chamado mind muscle. Portanto, por exemplo, fazer 2 séries, 20 repetições, carga super leve, e este volume não contabilizado. Pois, obviamente, perna para mim, se tem que haver agachamento, ponto final de parágrafo, okay? Mas se nós queremos um foco nos quadríceps, há variantes, podemos fazer um agachamento para provocar mais, haver mais range of motion na articulação do joelho, que vai provocar mais alongamento dos quadríceps. Portanto, um agachamento profundo é uma excelente ideia, e se com os calcanhares elevados vai ser uma excelente ideia também, por causa também, devido ao agachamento profundo, por causa da questão da mobilidade a nível posterior. Portanto, seria mesmo um exercício composto, faria este agachamento, percebendo as condicionantes da pessoa, obviamente, okay? Vamos ter que ter sempre isso em conta, perceber o que é que dá, o que é que não dá para fazer. Okay? Lá está, foco no quadríceps, é buscar o alongamento máximo pelo agachamento profundo e calcanhar elevado. Portanto, podia começar aqui com umas boas 3 séries, entre as 8 e 12 repetições. Nem vamos focar muito nas repetições aqui. Sabemos que há um espectro muito elevado que vai provocar hipertrofia, depois vai depender da fase do treino em que estamos, mas nem vamos falar de periodização, senão ficamos aqui por uma longa vida. Okay? Começaria por aí um exercício multilateral, portanto, a trabalhar ambas as pernas ao mesmo tempo, e composto. Obviamente vai haver participação também dos posteriores e do glúteo pela extensão da anca. Okay? O segundo exercício, escolhi um exercício que pode unilateralizar este agachamento, ou vai haver vários exercícios. Um walking lunge vai recortar os quadríceps, vai, sem qualquer dúvida. Um Bulgarian split squat vai recortar os quadríceps, vai. Portanto, step-ups vão provocar extensão do joelho, mas vai haver mais recrutamento pelo glúteo, pela range of motion que há na anca, ok? Portanto, se nós queremos dar mais foco no quadríceps, o step-up, se calhar, não é uma boa opção. Portanto, se calhar não é a melhor opção, não vamos dizer que essa é má ou boa, vamos dizer que não é a melhor, que é assim, é que está correto no exercício físico. Portanto, um exercício que eu faria, por exemplo, um split squat, para unilateralizar as pernas e focar no quadríceps e fazer ali um overload unilateral. Okay? Também, por exemplo, podemos fazer o split squat com um déficit, colocando o pé num plano mais elevado que o pé que está atrás. Lá está, para ir buscar o quê? Mais range of motion no joelho, mais alongamento do quadríceps. Certíssimo. Portanto, depois um terceiro exercício e é mesmo isolar. E se nós temos uma leg extension no ginásio, se temos essa oportunidade de ter uma leg extension no ginásio, é uma das melhores formas de isolar os quadríceps. Okay? Portanto, uma leg extension se surgiria como terceiro elemento do treino, o terceiro exercício, e depois aqui vai depender muito da fase do treino. Se iria fazer as duas ao mesmo tempo, fazer uma de cada vez para sobrecarregar, mas como já tinha feito um exercício unilateral, se calhar aqui a leg extension é trabalhar ambas ao mesmo tempo. Falando de quadríceps, ok? Ou seja, estes 3 exercícios para quadríceps chega bem, ok? Começaria assim, um planinho simples e eficaz. Okay? Não há muito que inventar, keep the basics, é o melhor possível. Exato. O Miguel acaba por tocar aqui, faz um exercício composto bilateral, normalmente os mais pesados, nós aqui falamos aqui normalmente do agachamento. Não sei se o Miguel faz muito, mas por exemplo uma leg press poderia ser outra vertente. Exatamente. Viriam, por exemplo, depois para um unilateral, incluiria, o Miguel falou do Bulgarian, falou do lunge, tem vários também variações, e por fim ele dava um bocadinho mais de foco num, vamos dizer, isolado e fixo, que será a partir da leg extension, cadeira extensora, o nome que quiserem dar. Há outros exercícios, como é óbvio, mas tem aqui já essa parte. E, portanto, ele consolidaria aqui à volta, tu farias que entre 8 a 12 séries distribuídas por estes 3 exercícios. Sim, entre 8 a 12 séries, depois vai depender do nível do atleta e da fase do treino em que ele está. E se tiver numa fase de treino de potenciação, vai ter que levar com método de intensidade em algum dos exercícios, okay? Seja num ponto zero, por exemplo no agachamento profundo, para focar no alongamento e pôr tensão naqueles quadríceps,
seja na leg extension, no pico de contração, parar em cima, com o foco no encurtamento máximo. Portanto, numa fase de potenciação, aí iam surgir métodos de intensidade. Se fosse fases de acumulação, sim, ia haver uma progressão de volume, mas sim, entre aí as 8, 12 séries, lá está. Se fosses tu, António, fazia uma, ficavas acabado. Estava bom. Uma era só não falta só treino. Não. Exato. Boa, boa. Então, passando aqui um bocadinho agora para os posteriores. Para quem não sabe, os posteriores é a parte de trás da coxa, ok? Temos aqui para quem fala dos hamstrings só incluem 3 dos 4 músculos que vocês têm, ok? Daí eu falo aqui mais dos posteriores. Aqui de forma geral, o Miguel depois de confirmar se faria assim ou faria alguma alteração, como é óbvio, nós temos métodos aqui ligeiramente diferentes. Eu tendencialmente uso mais 2 exercícios nesta parte. Costumo usar um mais de extensão da anca. Quando eu falo de extensão da anca, falo aqui mais dos deadlifts, ok? Do stiff deadlift, do Romanian deadlift, do deadlift convencional, dos good mornings, ok? Também outra possibilidade aqui de fazer. Começaria normalmente tendencialmente com esse exercício, sendo que é um exercício composto e, regra geral, se tiverem para hipertrofia e a falarmos aqui já com 1, 2 repetições de reserva, estamos a falar aqui realmente uma fadiga já considerável. Portanto, para não impactar tanto ou para conseguir tirar o melhor proveito deste exercício, eu colocaria em primeiro lugar. A partir daí, passaria para para um mais isolado, aqui mais para todos os efeitos de flexão do joelho. Regra geral e o mais fácil de fazer são a leg curl, é mais comum no ginásio, tem a sentada, tem a deitada. A última evidência que saiu do assunto, não existe grande diferença de fazer uma ou outra. Poderá haver aqui um fator ligeiramente melhor na sentada, mas estamos a falar aqui de coisas mínimas, muito mínimas. Estamos a entrar aqui num ponto já quase de performance em bodybuilding ou mesmo performance. Não acho que seja o que a maior parte de vocês procura. Eu ficaria aqui, ok, eu tendencialmente também cá por incluir aqui entre 8 a 10 séries, às vezes vou às 12, mas normalmente ando perto de mais das 8. Isto porque na minha situação eu costumo ter sempre ali algum trabalho de glúteos e prefiro meter aqui um exercício 3, 4 séries para os glúteos e em detrimento aqui mais dos posteriores. Sendo que normalmente um agachamento, um sumo deadlift já é aqui uma variação um bocadinho mais para o glúteo do que propriamente para os posteriores, acaba por focar já nos glúteos e normalmente eu faço um exercício isolado para os glúteos, ok? A não ser que seja uma pessoa que tenha um foco nisto. Mas para os posteriores eu uso normalmente estas duas vertentes. Faço o primeiro ou o segundo exercício do treino, porque quando eu digo o primeiro é porque eu faço este primeiro ou faço, por exemplo, um agachamento primeiro. A seguir vem então para a extensão da anca, ok? Deadlifts, tendencialmente. Se quiser evitar aqui um bocadinho de subcarga tanto na lombar, acabo por ir para a extensão de 45 graus aqui, nem sei muito bem como é que se chama aquele aparelho, espetáculo, acabei de descobrir, mas normalmente as pessoas usam para fazer lombares, ok? Portanto, é o 45 graus extension, podem ver, por exemplo, na nossa página nós temos esse exercício. E por fim termino com mais isolado, um bocadinho mais fácil de fazer, tendencialmente é a leg curl, que é o mais fácil de focar nestes músculos nos posteriores e de lhe dar maior progressão a longo prazo. Seria o segundo exercício que eu incluiria no plano de treino para os posteriores. Não sei se tu costumas fazer aqui de outra vertente, Miguel, ou acabas por bater mais ou menos no mesmo. Normalmente bate no mesmo, ou seja, vou procurar sempre os posteriores, obviamente temos que ver o que é que eles fazem, portanto, tanto provocam a flexão do joelho como a extensão da anca, mas só alguns, nem todos, ok? Portanto é importante ir buscar os dois movimentos, a extensão da anca, deadlifts, Romanians, tal e qual como tu disseste, os RDLs, os good mornings. Good morning não uso muito, também porque, ou seja, eu prefiro que a pessoa esteja mais preocupada. Lá está, se for um atleta bastante desenvolvido, por que não? Okay? Mas normalmente é um exercício que as pessoas vão prejudicar. Ou seja, a relação risco-benefício e com a quantidade de pessoas que têm uma técnica espetacular não é a melhor. Okay? Portanto, porque tem que haver ali uma extensão da coluna espetacular, ali bem sólida, para focar ao máximo nos posteriores. Mas
qualquer exercício é válido, só temos a perceber o contexto. Eu próprio faço good mornings, eu tenho que ter uma lombar espetacular para aguentar esta vida. Portanto, eu próprio faço good morning, é um excelente exercício. Mas sim, vou buscar a extensão da anca e a flexão do joelho. Gosto muito da leg curl sentado. Gosto muito porque sinto a relação da estabilidade. Também não vamos entrar por aí, ok? Porque senão é outro podcast. A questão da estabilidade na produção de força. E, obviamente, que a prone leg curl também vai buscar. Esse estudo recente mostra que não há grande diferença entre uma e outra no recrutamento. É uma questão de gosto. Quem gostar de estar com a cabeça espetada no colchão, vaza prone. Quem gosta de estar a olhar em frente, faz a cita de leg curl. Okay. Se bem que normalmente o problema da prone que o Miguel está aqui a falar muitas vezes é o recrutamento da lombar. Há muita gente quando aumenta o peso vão ver aquela ligeira curvatura da lombar a ser alterada durante o exercício e de certa maneira acaba por ser até se calhar um bocadinho mais avançada do que assentada nesse ponto em termos técnicos ou de controle postural. Portanto, eu percebo aí o teu ponto de vista. Exatamente. Podemos falar também a questão do encurtamento. Há mais encurtamento na prone leg curl, não é num espectro muito grande do que, ou seja, na cita de leg curl nós partimos de uma posição de maior alongamento, mas também não é numa amplitude muito, muito grande. Podemos dizer que há um maior risco de lesão porque há mais encurtamento na prone leg curl? Não podemos dizer. Okay? Portanto, e obviamente nós queremos trabalhar o músculo em diferentes comprimentos, portanto, as duas até fazer uma num dia, fazer uma no outro, ou de diferentes blocos de treino, focar mais em alongamento ou encurtamento, pode ser, é completamente válido. Mas sim, posteriores vai bater muito, muito por aí. Okay? Pois nem vamos falar da questão da cita de leg curl com os pés para cima, os pés para baixo. Okay? E da potenciação do género. Isso é outra. Sabes como é que eu sou? Eu quero começar a falar. Não, este aqui é o objetivo, é ajudar as pessoas a montar um plano de treino, não é meter as pessoas com mais dificuldades. Aí até pensar em mais coisas, mesmo o teu foco. Mas não, é uma indicação. E pessoal, se tiver interesse, depois nós desenvolvemos aqui um bocadinho este tema, nós iremos desenvolver um dia. Vão colocando nos comentários, normalmente através do Instagram, para nós conseguirmos aqui desenvolver um bocadinho mais este conteúdo. Aqui para finalizar, vamos focar se calhar aqui mais nestes dois músculos. Eu toco relativamente, às vezes não toco em todos os treinos, mas da minha circunstância, atenção, nos meus clientes costumam fazer, que é os gêmeos, e aqui se calhar um bocadinho os adutores também, ok? Miguel, como é que tu incluirias aqui os gêmeos e ou os adutores no teu plano de treino ou de um cliente teu? Gêmeos, portanto, gêmeos também é perna, malta. Não é? Gêmeos não é só um signo, também é perna. É um músculo que temos que trabalhá-lo. Portanto, só dá aqui o pormenor, os gêmeos trabalham no agachamento. Okay? Os gêmeos trabalham no agachamento. Deixamos aí essa para a malta ficar. E os gêmeos trabalham no agachamento. Mas vamos focar mais em isolar. Quando nós falamos dos gêmeos, ou seja, abaixo do nosso joelho, na parte posterior, falamos dos gêmeos e falamos de outro músculo também muito engraçado, o solear. Ainda agora estive a gravar um conteúdo acerca de gêmeos, okay? O tríceps oral. Portanto, o músculo tríceps oral, que é constituído por os gêmeos, e o solear. O solear é um músculo bastante volumoso que encontra-se debaixo dos gêmeos. Portanto, se é um músculo bastante volumoso, temos que treiná-lo. Para quê? Para a perna crescer. E não ficar ali com não quero ser ofensivo, mas... É assim, em termos de anatomia, isso faz parte da verdadeira perna. Exatamente. Isso é que é a verdadeira perna. O que é que eu faço? Os gêmeos, num dia, por exemplo, de agachamento pesado, e um dia de agachamento pesado, e depois também faço uma leg curl, o gêmeo vai trabalhar. Os gêmeos vão trabalhar. Portanto, e o solear trabalha na flexão plantar com o joelho fletido. Portanto, as duas variantes que eu uso, fazer com a perna em extensão, para focar nos gêmeos, não quer dizer que o solear não trabalhe, também trabalha, mas se nós colocarmos o joelho em flexão a 90 graus, vamos focar mais no solear. Portanto, em termos práticos, quem tiver esta máquina no ginásio, top, okay? Sentadinho e elevação dos calcanhares, flexão plantar. Quem não tem esta máquina, tenho aqui duas soluções simples, ainda agora estive a falar sobre isso nos conteúdos. Sentados no banco com a multipower, barra apoiada na zona
das coxas, um bocadinho acima do joelho, não diretamente no joelho, ok? E o step em baixo com as pontas dos pés, calcanhares fora, fazer este exercício, lá está, fazer a flexão plantar com o joelho em flexão. E depois, os gêmeos, fazendo numa leg press, fazendo também pode ser num step e fazer em pé, com halteres, desde que haja possibilidade de o calcanhar descer. E também não haja aquela possibilidade de fazer aqueles gêmeos no trampolim, ok? Posso tocar na energia elástica do tendão daquilo, António? Okay? Não vamos falar de discussão técnica, né? Mas podemos, ok? Malta, faça os gêmeos devagar, tá bem? É simples. E adicionem pausas em baixo, ok? Com o músculo em alongamento, para dissipar a energia elástica que o tendão daqueles acumula e não transmitir esta energia elástica para o músculo como benefício, para ajudar o músculo a contrair, ok? Só isto. Só uma dica. Okay? Depois estejam atentos aos nossos conteúdos que nós lançamos, que está lá mais afincado. Mas sim, exercícios que uso em pé ou na leg press, com a perna esticada, a perna em extensão, e para focar mais no solear, sentadinho, fazer aqui a questão para focar no solear. Em relação aos adutores, outro tema controverso, máquina de adutores, são poucas as situações em que eu uso, obviamente que faz sentido usar, mas se houver um bom agachamento profundo no meu treino, não vou tocar na cadeira adutora, mas devido ao alto volume vou pôr nos adutores, porque o adutor também provoca a extensão da anca, ok? Da extensão da coxa. Portanto, adutores normalmente não toco muito, ok? Só em casos muito específicos, como por exemplo algum desequilíbrio, ou mesmo, por exemplo, pessoas que têm pouca mobilidade, pouca flexibilidade na abdução horizontal da coxa. Posso ir lá focar para trabalhar o músculo em alongamentos, ganhar alguma mobilidade, algum range of motion, aí sim vou à adutora. Agora, se houver um bom volume de treino em agachamentos e mesmo em deadlifts, não vou tocar muitos adutores de forma isolada. Mas faz sentido, dependendo do contexto, tocar lá nos adutores. Seja na cadeira adutora em que estamos já com uma flexão da coxa, ou nos cabos, ok? Portanto, lá está, a adução pode vir de várias maneiras, certo, António? Portanto, Não. vai diferir. Tem várias. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu faço é variações, por exemplo, de exercícios como o sumo deadlift, ok? A coxa roda, portanto, faço essa parte também. Por exemplo, às vezes quando noto que por alguma razão, por exemplo, tiro um agachamento, vamos imaginar, quero reduzir a carga axial da pessoa, ou seja, a carga na coluna, tirei um agachamento naquele bloco, ok, se calhar ponho um maior volume numa variação de sumo, poderei ir nessa situação à cadeira adutora, não sou também muito fã dela, normalmente acabo por trabalhar mais aqui com o agachamento pesado, um agachamento o mais profundo possível, e estas variações de sumo são o que eu uso mais, sumo deadlift, sumo leg press, são variações que eu uso aqui um bocadinho para trabalhar também um bocado os adutores. Mas pronto, aqui para finalizar nesta parte, portanto, montando então um plano de treino com isto tudo que nós falamos. Formas, eu vou dar aqui um exemplo, vou deixar o Miguel dar a seguir também um dele. Eu faria normalmente, comecei com 2 exercícios compostos, por exemplo, um agachamento e um deadlift, vamos imaginar. A ordem deles eu não daria muita importância, ok? Eu normalmente, especialmente em pernas, eu costumo separar o grupo muscular no inicial, ou seja, faço um para o quadríceps, um para os posteriores e depois é que volto a trabalhar os quadríceps, dá um maior tempo de descanso. Faria, por exemplo, um agachamento, seguido de uma variação de peso morto, leg extension ou um exercício unilateral. Aqui também entra um bocadinho o tempo que vocês têm para treinar. Eu normalmente, como os meus atletas não têm tempo para estar lá 1 hora no ginásio, eu normalmente passo ao leg extension e se calhar no treino a seguir, em vez de ter um agachamento, faço um exercício unilateral, um lunge ou um Bulgarian. E para terminar, acabo metendo inicialmente os leg curl para dar o segundo exercício de posteriores. E no fim do treino de pernas é costume ir normalmente ao gêmeo, ou se quiser dar aqui um toque extra nos adutores, vou tendencialmente à cadeira adutora, mas acabo aqui por ir para os gêmeos. Normalmente dou aí 8 a 12 nos quadríceps, 8 a 12
também nos posteriores, nos gêmeos acaba por dar aqui entre um 4 e um 5, é raro eu passar daí. Pessoal, vocês andam um dia a dia, já usam o gêmeo QB, eu aqui acabo só por lhe dar uma carga, uma maior intensidade a esse músculo do que vocês dariam no dia a dia, ok? Normalmente eu construiria uma base, um esqueleto num plano de treino para pernas desta forma, ok? Miguel, não sei se fizeres igual ou parecido, dá outro exemplo, porque há outras formas de fazer outro esqueleto do exercício do treino para pernas. Sim, há milhares, há milhões, há tantas variantes, mas se, por exemplo, se a pessoa só tem um dia para treinar a perna, uma pessoa tem 3 vezes por semana, e estamos a fazer um bloco, e estamos a isolar, por exemplo, a clássica ABC, ou seja, temos que ter um treino só para a perna, temos que focar em tudo no mesmo treino, ok? Portanto, aí as variantes, depois vai depender das variantes dos grupos musculares que eu quero focar, mas se eu tiver um treino só dedicado para a perna, não vou fazer grandes variantes, vou usar os grandes grupos, os exercícios compostos para recrutar todos os músculos em conjunto. Mas sim, 2 exercícios compostos, 2 isolados, vai depender do tempo de treino também, sempre a focar. O gêmeo, toco, sem dúvida, nem que seja pelo menos uma sériezinha. Okay? Acho que o gêmeo é importante, depois também vai depender do contexto da pessoa, se a pessoa se quer hipertrofiar, se quer, portanto vai depender do objetivo. Mas, por exemplo, se dividir o treino de perna em 2 dias, tiver 2 dias para treinar a perna, o que eu mais recomendo é treinar todos os dias perna, ok? 10 séries de agachamento todos os dias, vai fazer bem, ok? Não, brincadeira, malta. Mas, portanto, 2 dias de perna, um dia mais focado em quadricípio, um dia mais focado em posteriores e glúteo, ok? Vou usar variantes de treino para focar mais, tal qual como disse há pouco, para focar mais, seja num grupo muscular, seja no outro, ok? Mas normalmente 45 minutos, vou usar este 45 minutos de treino a 1 hora no máximo. Exercícios compostos com as variantes, portanto, para focar no quadricípio ou nos posteriores ou nos glúteos, seja nos 10 seja fazer Romanians, fazer os sumos, seja o deadlift convencional, o agachamento, seja com os calcanhares elevados, seja os pés mais afastados, menos afastados, ok? Outras variantes. Walking lunge é um exercício, eu uso também, um exercício que eu gosto de usar para fazer o overload geral das pernas, da coxa, dos glúteos, mas tem que ser bastante pesado. Portanto, é um outro exercício composto que pode entrar. A leg 45 graus também, portanto, 2 a 3 exercícios compostos, caso se justifique. Se for, lá está, pegando outra vez um bocadinho, se for só um dia, posso se calhar ir aos 3 exercícios, 4 compostos. Se for 2 dias, 2 exercícios compostos, 2 isolados para o grupo muscular que eu quero focar mais, passando depois a uma série ou ao grupo muscular que não quero tanto focar mais, deixo para o outro dia e depois uma variante de gêmeo, uma variante no outro dia de solear, okay, para ter um treino completo, caso tenha os 2 dias para treinar a perna. Okay? Portanto, e depois, em termos de ordem de exercícios, ok, vou começar pelos exercícios mais compostos, porque há maior disponibilidade energética, e depois, obviamente, com o gêmeo vou deixar para o fim, porque não é preciso tanto uma disponibilidade energética e concentração e de superação, okay? para fazer, portanto, deixo para o fim do treino. Obviamente que a pessoa não vai, um agachamento pesado no fim do treino, minha Nossa Senhora. Okay? Portanto, de acordo com o estado de fitness da pessoa, vou colocar um exercício para buscar mais intensidade. E, portanto, seguindo muito a lógica também, okay? Portanto, é isso. Portanto, pessoal, temos aqui vários exemplos, quero dar só um alerta rápido. Isto são exemplos, são bases para construir um plano de treino, existe muito mais, ok? Controle de séries, repetições, a cara que vocês colocam, nós só queremos dar-vos a base, como é que poderiam construir um plano de treino se quiserem escolher os exercícios. Portanto, este está aberto, ok? É um esqueleto, isto não devem seguir linearmente os exercícios que nós estamos aqui a colocar. Okay? Nós estamos a dar-vos o esqueleto, não o corpo inteiro. Portanto, calma. Para terminar o episódio de hoje, eu não sei se o Miguel já sabe, mas agora temos sempre aqui umas surpresas no fim do podcast. E, como é óbvio, neste episódio temos a pergunta da semana.
hoje é o Miguel a responder, porque é o treinador que veio cá ter comigo. E quem seria melhor para responder a esta questão, que de vez em quando surge, por acaso não foi a que bateu mais no Instagram hoje, estou só a escolhê-la pela piada de fazer a pergunta ao Miguel. O Miguel está nervoso, está a acusar aqui um bocado de pressão, que é Deixa eu ver o que é que vai ser. qual a melhor dica ou a melhor forma para lidar com a ressaca? Ora bem, a melhor maneira de lidar com a ressaca. É assim, eu tenho duas respostas. Não é? Há uma maneira que eu uso bastante, vou usar mesmo a termo pessoal, eu uso bastante porque eu venho de um lugar que tem uma época complicada, que é o Carnaval. Portanto, não vou dizer de onde é que venho, já devem suspeitar. Portanto, não é do Rio de Janeiro, também não é do Brasil. Isso é o Henrique, está bem? Mas a melhor maneira de lidar com a ressaca. Pode evitar que ela seja muito grande dia a seguir, também pode ser essa a resposta. Exatamente. É não deixar que ela apareça. Bem, é uma boa maneira. Portanto, como é que se faz isso? É continuar a beber, está bem? A pessoa quis dizer para beber Coca-Cola e água a noite toda só. Isso é a segunda opção, okay? Que também é certo. A Coca-Colinha é espetacular. Zero, está bem? Por causa das calorias. Cuidado com as calorias, está bem? Mas, um Gurosan, está bem? Um Gurosan também é bom. Só que há aqui uma questão. Vai demorar um bocadinho mais tempo do que a primeira opção. A primeira opção aqui é simples. A gente não deixar, continua a beber aquilo no instante. Tal, já está. A ressaca já desapareceu. O Grosan vai demorar um bocadinho mais, ok? Portanto, eu digo já, fiquei mais nervoso do que se fosse uma pergunta de treino. Então, diz aí de forma curta agora qual é que é a grande dica que tu davas para, ok, eu quero evitar ressaca, você à noite, ou estou num período de festas, ou às vezes acordo ressacado. Como é que tu lidarias com isto para impactar também um bocadinho menos? Podemos também dizer impactar menos o treino, mas eu presumo que vocês evitem, se querem ter resultados que sejam ao pé do treino. Mas o que é que tu farias? Assim, uma dica ou duas que, ok, eu comeria isto ou beberia isto para minimizar ou para recuperar da ressaca. Ok, recuperar da ressaca. Malta, a ressaca é desidratação. Ok? Praticamente o que a ressaca faz é desidratação. Portanto, ingerir muita água, ok? Era a primeira coisa que eu fazia, ok? Em termos de alimentos, não tenho nenhum alimento específico, mas alimentos que sejam antioxidantes pode ter alguma ajuda, não muita. A melhor maneira é não beber, se for verdade, ok? Mas beber muita água e café. O café depois vai ser estimulante também. O que a ressaca não é, o café dá, portanto, é estimulante e depois ia treinar a perna. Deus nosso Senhor me ajuda. Isso é verdade. Nunca te imaginei um homem, quando disseste antioxidantes, nunca te imaginei o homem que fosse comer frutos vermelhos e mirtilos e Um kiwi. um kiwi. Um kiwi com casca, como o João. Não, mas sim. Boa. Eu Mas como pronto, muitos pessoal, alimentos, aqui, eu como muitos alimentos antioxidantes, porque tem que ser. se quiserem ter resposta à pergunta desta semana, os primeiros 2 minutos de resposta do Miguel, risquem, ok? Apaguem. Não interessa. Venham só a parte a seguir. Não, boa, isso foi a resposta aqui à pergunta da semana. Mais uma vez, não foi a pergunta que mais apareceu no Instagram esta semana, mas é uma pergunta que de vez em quando aparece, especialmente nas épocas festivas, aqui um bocadinho. E então achei interessante trazer aqui realmente. Não foi por nada, porque ele é um Miguel, mas podia ter sido outra pessoa. Não lhe bebe. Não. Mas pronto, ok. Isto foi então a resposta. Pessoal, nós estamos interessados em saber também a vossa opinião sobre o episódio. Portanto, quando saindo do Instagram, ponham as vossas opiniões, questões que nós não tenhamos abordado específicos para o treino de pernas. E mais uma vez, não se esqueçam de subscrever ao canal, tocar aqui no sininho para tentarmos chegar aqui aos 600 subscritores e continuar a divulgar o nosso trabalho e a informar as pessoas sobre formas de treinar, dieta, aqui tudo baseado na evidência, sempre abertos às vossas opiniões e questões também. Miguel, obrigado pelo teu tempo. O Miguel estava a trabalhar, como veem ali atrás, ou pelo menos a fingir que, e disponibilizou-se aqui para conseguirmos gravar hoje mais um conteúdo para vocês, tá bom? Muito obrigado e estejam atentos ao próximo episódio, que vamos dar-vos mais informações de como podem construir um treino para outros grupos musculares.